Oi, hoje é dia de estreia aqui no projeto Contos do Meio-Dia, uma nova coletânea para sextas-feiras. Portanto, hoje e as próximas 9 sextas-feiras, sempre teremos resenhas aqui da coletânea Sonhos Elétricos, de Philip K. Dick. Sim, ficção científica da boa. Ele pagou o robô, pegou sua maleta e se apressou, subindo a rampa da agência de história. O prédio principal já estava aberto para o expediente do dia. Homens e mulheres de túnica passavam por todos os lados. Miller entrou em um elevador privativo, espremido entre dois imensos inspetores da divisão pré-cristã, e, em um instante, estava a caminho do seu andar, o meados do século XX. Esse é o trecho ali do começo de Peça de Exposição, escrito por Philip K. Dick, que conta a história deste homem, Miller, George Miller, que está assim acabando de chegar ao seu emprego. E como vocês podem perceber assim pelas entrelinhas, sim, estamos numa história futurista, ficção científica, obviamente, né? E temos que este Miller trabalha nessa seção de pesquisa histórica. Ele é especializado em acontecimentos do século XX. Pois é, ele é um sujeito que, incorpora o que ele está pesquisando. Ele se traja como se fosse um cidadão do século XX, ou seja, 1950, 1960, toda a sua vestimenta está adequada para aquela antiga época. Vale dizer, né? Estamos agora no século 22. Ou seja, tudo aquilo, o século XX, já foi esquecido há muito tempo. Então, é quase, podemos considerar como coisa de maluco, um cidadão que gosta de se trajar aos modos lá daquele século tão antigo. Mas Miller realmente é um pesquisador muito dedicado, que realmente agarra essa oportunidade daquela cultura, aquela civilização tão antiga, tão esquecida, principalmente na comparação, né, aqueles tempos antigos para o atual, que há muito rigor do Estado, muito controle. Pois sim, estamos aqui numa sociedade distópica, podemos dizer talvez. Miller gosta desse passado do século XX, da liberdade. Olha que coisa boa, você podia até casar com quem você quisesse, podia ter filhos e ser responsável por eles. Bom, a sua maluquice até incomoda um colega ali de profissão, o Fleming, que vive dizendo, poxa, você anda com essa coisa esquisita, e a coisa esquisita que ele anda, na verdade, é apenas uma maleta de pele de crocodilo. Sim, aquelas coisas características, como por exemplo também um cachimbo que tem um fumo, que pega fogo, sai fumaça, ninguém entende isso, o que é isso, esses objetos estranhos. E o curioso, lá naquela seção do departamento lá dos meados do século XX, sim, há um setor de exposição que pode ser aberta ao público, visitação, né? E foi montada uma casa típica também lá dos meados do século XX. E num certo momento, depois de bater um papo ali com Fleming, ele ouve um certo ruído. O Miller, ele vai lá investigar, o ruído está lá perto da casa que foi construída, que está em exposição para o público. Ele atravessa lá a barra de proteção, ele entra dentro do local que foi montado, tudo pré-fabricado, né, segundo suas pesquisas, e tudo está direitinho como deveria ter sido lá nos séculos anteriores. E o ruído está lá dentro da casa. Ele entra, acaba entrando lá dentro da casa, e ele acaba encontrando por lá uma família, uma esposa, 2 filhos. E o curioso, parece que o pessoal ali reconhece ele. Pois é, essa história começa a ficar muito curiosa, muito estranha, misteriosa. Mas eu paro de contar qualquer coisa porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza essa é a minha primeira experiência em textos de Philip K. Dick, mas eu já conheci o autor através de muitas adaptações que foram feitas em cima da sua obra lá através do cinema. Os sucessos, por exemplo, como Blade Runner ou então O Vingador do Futuro, Minority Report, muitas coisas foram feitas em cima dos seus textos. Então, sim, essa é a minha primeira experiência no original, em descobrir realmente do que se trata a sua obra de ficção científica. Mas, especificamente aqui desse livro, Sonhos Elétricos, tem a ver até com uma outra adaptação até recente, que foi uma série para a TV. E, portanto, as 10 histórias que nós temos aqui foram adaptadas em episódios
lá na televisão, mas com muitas adaptações, tanto que provavelmente em muitos casos a gente quase não reconhece o que está escrito aqui e do que a gente vai ver lá na televisão. Ainda não vi também nenhum dos episódios lá da série Sonhos Elétricos, que pode ser assistida pela Amazon Prime Video. E falando em adaptações, né? Aliás, em todos os contos aqui há um texto introdutório exatamente do roteirista que foi responsável pela adaptação lá para a série. E aí a gente percebe que aqui o roteirista da vez, que também é um dos produtores, o Ronald D. Moore, ele faz uma adaptação completamente diferenciada do original aqui da história do Sr. Miller. É outro papo lá na série, mas de qualquer forma não importa. O que vale aqui é que realmente temos aquelas histórias e sociedades bem autoritárias que controlam bastante a população. Ou seja, você não pode fazer exatamente o que dá na sua telha. Não, você tem que seguir regras. E se você não as segue, você fatalmente será punido pelo governo todo-poderoso que controla tudo. Claro, a gente não percebe exatamente muitos detalhes aqui dessa sociedade, mas dá para chamar assim que ela realmente possa ser uma distopia do nosso futuro. Lembrando que essa história acontece, né, 200 anos lá para frente. E um detalhe que eu posso citar pelo menos é que, por exemplo, cada pessoa tem a sua função ali na sociedade, tem um emprego exatamente. Mas caso você não goste do emprego, você não pode mudar para um outro, para uma outra função, uma outra empresa. Não, não, nada disso. Se você não topa, você é eliminado. Então, gente, você é descartado da sociedade, sem nenhuma hipótese de mudança. Isso é um detalhe que foi dito aqui nessa história, mas é o suficiente, né, na verdade, para a gente perceber que tudo aí é muito regrado completamente. E aí a gente tem um grande interesse desse personagem, o George Miller, de ali durante as suas pesquisas e na sua exatidão, no seu processo de deixar tudo perfeito, exatamente como era antigamente, e ele acaba reconstruindo lá, justamente lá naquela peça de exposição, por isso o título da história, que é exatamente uma espécie de tamanho real do que era lá uma casa dos meados do século XX. E é justamente lá onde ele entra, né? Lá no cercadinho, né? Literalmente. E ele dá de cara com a família lá dentro. E claro, no máximo que eu posso dizer dessa história é que realmente ele acaba se percebendo que ele é o chefe daquela família, da esposa e dos dois garotos que lá estão, ou seja, os seus filhos. Mas também é curioso que ele fica na dúvida, peraí, eu estou vivendo uma realidade ou uma fantasia? Aí a gente lembra do título do livro, né? Os Sonhos Elétricos. Ele está sonhando? Ou ele está tendo um devaneio? Ou ele está simplesmente louco também? Ele até procura um certo psiquiatra, psicólogo, para ver se ele está bem da cabeça. Mas de qualquer forma, ele fica na dúvida, lá e cá, com o que é o real, para falar a verdade. Para ele, né? A gente também fica na dúvida. Isso que é interessante também do texto. Ele não dá nenhum indício de que ele está no tempo errado, ou ele está imaginando coisas, ou ele está simplesmente louco. Sempre é colocado toda essa narrativa de uma maneira que a gente sempre fique na dúvida. A gente não encontra indício de tal coisa possa ser de tal jeito ou de outro, o que é bem bacana. E na verdade esse texto aqui não é lá muito complicado, ele é simplesinho, né? Tem uma proposta inicial, aparece um problema, o personagem entra dentro dessa dificuldade, ele fica na dúvida e logo logo a solução já aparece com certa rapidez até. Mas não fica nada apressado e tudo se mantém ainda num certo mistério constante. Até lá no finalzinho, quando a gente pensa, peraí, essa história aqui está caminhando para um certo final feliz. Não vou dar nenhum disso do que trata realmente. Mas, com certeza, eu fiquei com essa sensação, né? Já aproximando do final, sabendo que já estava acabando as páginas, eu pensei, ué, não vai acontecer nada de estranho para o protagonista da história? Sim, só acontece no finalzinho mesmo. Na última frase, na verdade, não é uma frase, é uma mensagem, um destaque que aparece no final do texto. Não vou especificar exatamente onde que Miller lê aquela mensagem, aquele destaque. E quando ele lê, a gente pensa, aliás, a gente não tem a reação dele para o que ele está lendo, mas pelo que está escrito a gente pensa, opa,
tudo mudou de figura. Se o tempo todo a gente podia pensar que, se a gente descartar, claro, a questão da loucura ou de um sonho, a gente pode considerar que talvez ele esteja fazendo uma certa viagem no tempo, voltando ao passado. Mas quando a gente vê essa mensagem, a gente pensa em outras coisas temáticas da ficção científica. Claro, eu não vou dizer, e você vai ter que descobrir lendo esse texto sensacional. Aliás, eu já faço um convite para vocês, né? Para participar aqui desse novo projeto de lermos essa coletânea aqui. E para isso, eu deixo na descrição do vídeo o link para você poder adquirir exatamente essa obra de Philip K. Dick através da Amazon. Sempre lembrando, se você utiliza o meu link para fazer a compra, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Feito o jabá, então a gente pode começar a pensar em quanto a gente pode avaliar esta obra aqui desse escritor. Com certeza é um bom começo aqui para essa coletânea. A gente pode dizer que sim, é uma história interessante, instigante e com certeza a gente pode dizer que pode melhorar bastante as próximas histórias ou pode ficar um pouco inferior. Eu gostei do começo, uma boa história. E para isso, para a peça de exposição de Philip K. Dick, eu atribuo 4 asteriscos. Gostei bastante dessa experiência inicial desses contos do escritor americano. Bom, agora fica o convite para, nas próximas sextas-feiras, vocês assistirem as próximas resenhas aqui de Sonhos Elétricos. E claro, também vale lembrar, né, tivemos outra estreia aqui no comecinho da semana com um novo livro para as segundas-feiras, Virginia Woolf com sua A Arte da Brevidade, histórias completamente diferentes, com certeza. Mas, dentro do projeto, sempre lemos novos contos diferenciados a cada novo dia, de segunda a sexta. Mas enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas e outras resenhas que já rolaram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, nesse começo de 2019.